Existe um campo de potencialidade pura, onde você pode idealizar e realizar absolutamente tudo aquilo que você quiser. Quer saber como? Então fica comigo aqui até o final. Mas antes disso, que tal se inscrever no canal, já dá um like aqui para você receber mais conteúdos como esse que eu tenho certeza que você vai adorar. Esse campo de potencialidade pura é um lugar dentro de você. Tá ali, bem profundo, bem escondidinho, e a gente precisa trabalhar muito bem. E quando você descobre esse potencial que existe aí dentro de você, você consegue ter muito mais abundância, prosperidade e vitalidade. Na verdade, são os 3 eixos principais para uma existência bem vivida. Essa semana eu estava pensando, né? Se eu morresse hoje, será que eu estaria feliz com tudo que eu consegui construir até agora? Com tudo que eu aprendi, com tudo que eu ensinei, com tudo que eu criei, com as memórias que eu vou levar? Fiquei refletindo muito sobre isso, né? Que se na hora da nossa morte, seja lá ela, né, quando for o nosso destino acontecer, o que a gente vai pensar ali no nosso último suspiro de centelha ali de existência, desta existência agora, né? Porque a nossa existência eu creio que seja muito maior, e é também isso que eu vou falar nessa questão desse campo da potencialidade pura. Mas eu fiquei pensando, eu falei, será? Aí eu pensei, sim, eu acho que se eu morresse hoje e eu pensasse se eu tô feliz com tudo que eu realizei, sim, porque eu tenho certeza absoluta que eu fiz o meu melhor, né, para ser o meu melhor a melhor versão de mim no momento, né, sempre, a cada dia eu tento ser um pouco melhor, eu tento ser uma versão um pouco melhor de mim, não me comparando com os outros, porque isso é ego, e eu quero falar muito sobre isso hoje, isso é puro ego. Então, a partir do momento que eu consegui trabalhar um processo de autoconhecimento interno e que eu consegui entender que eu não posso medir o meu sucesso, a minha melhor versão, quem eu sou de melhor, o que eu crio de melhor, o que eu aprendo de melhor, me comparando com o outro. Porque cada um de nós, né, nós estamos em um determinado caminho, em uma determinada parte do caminho, de um processo muito longo, onde todos nós vamos passar em algum momento, em alguma fase da nossa existência. E aí, neste ponto, quando eu falo de existência, eu tô falando uma existência da nossa alma, uma existência da nossa consciência, que acessa esse campo de potencialidade pura o tempo todo. Muito além desta vida. E quando a gente trabalha através do ego, principalmente quando a gente se compara com os outros, a gente não consegue ser essa nossa melhor versão. Então, nesses meus pensamentos muito doidos aí, que eu levo de vez em quando, uma conversa, um diálogo, eu comigo mesma, eu com essa minha consciência um pouco maior, eu pensei, não, eu aprendi. E não foi fácil aprender, foi um processo longo, foi um processo muitas vezes dolorido, a gente tem que trabalhar, aprender a trabalhar e aceitar as nossas dores, aceitar as nossas sombras, aceitar as nossas tormentas. É um processo muito importante na nossa vida, porque é só com eles que a gente aprende quem a gente é de verdade, né? E o que a gente tem que trabalhar e como que a gente alcança essa nossa melhor versão. E aí eu pensei, sim, eu aprendi nesse processo de autoconhecimento e com algumas dores a não me comparar com as outras pessoas. Eu sei que eu não sou a mais linda, a mais inteligente, a que sabe tudo. Eu sei também que eu estou num caminho muito avançado comparando com outras pessoas que não sabem nem metade do que eu sei. E como dizia Einstein, né, o nosso universo se reduz, né, àquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, pra gente nem existe, né? Então, tudo que a gente conhece ali existe, faz sentido. O que a gente não conhece não faz sentido. Então, muitas coisas, tem gente que não conhece nem metade do que eu já sei. E eu não conheço nem metade do que muita gente já sabe. E o caminho da evolução é esse. Então, por que se comparar, né? Eu acho que a gente deveria, muito pelo contrário, se inspirar, né? Se inspirar em quem já está ali, quem já passou por um processo, que já aprendeu aquilo que a gente ainda não sabe. Que naquele mundo já existem coisas que no nosso mundo ainda não existe. E eu acho que não existe comparação, existe inspiração. Eu falei isso, pensei muito sobre isso, né, numa conversa que eu tive com uma amiga, e isso ficou muito gravado em mim, porque ela falou que ela sentia muita raiva e achava um desserviço de pessoas que postavam uma vida perfeita nas redes sociais. E eu também concordo em certas partes que pode sim ser um desserviço a gente mostrar coisas que não são reais, que não são possíveis numa vida real, uma perfeição que não existe, mas ao mesmo tempo a gente mostrar o nosso caminho, né, de como a gente faz para tentar ser melhor e quando a gente realmente consegue. Eu não acho que isso é exibição por vaidade, é simplesmente inspiração, e a gente tem que ter a humildade também de se inspirar.
Então é isso, quem está nesse caminho mais à frente conhece um mundo que eu desconheço e eu quero me inspirar e eu quero chegar lá e eu quero aprender. E eu estou num caminho mais à frente que muitas outras pessoas, e eu sei, eu aprendi, eu conheço coisas que essas pessoas não conhecem. Então o meu papel fundamental como ser humano, como uma versão melhor de mim mesma todos os dias é o quê? É despertar essas pessoas e trazer coisas e existências que elas não conhecem, que no mundo delas ainda não existem. Existe, eu falo muito, né, do mito da caverna de Platão. Já tem até vídeo, né, no meu canal sobre isso, mas ainda quero gravar um novo atualizado. Para mim é um texto, uma história muito importante, né, do que a gente projeta, né, do que é real e do que não é. Mas enfim, eu queria começar falando sobre isso, né, sobre essa questão da comparação e da gente tentar ser cada vez melhor do que a gente mesma foi ontem, porque eu acredito demais que esse é realmente um dos motivos da gente estar manifestada aqui, né, numa vida, dentro de uma existência, que é maior ainda. E aí, nesse processo todo da gente tentar ser melhor, a gente tem que estar todos os dias trabalhando as nossas tristezas, as nossas sombras, as nossas angústias, os nossos desejos, os nossos medos, os nossos egoísmos, as nossas vaidades. A gente é humano, não existiria ser humano no planeta Terra se nós não tivermos tudo isso, porque isso tudo é um combo que faz parte do quê? Do nosso ego. O nosso ego nada mais é do que um processo de individuação, né, de individualização do ser, que é uma consciência maior, mas que precisa estar individualizado ali justamente para passar pelos processos de aprendizagem que precisa, né? Então o ego, ele é muito importante. Agora, o que acontece que eu venho sempre, né, nas minhas aulas, na minha mentoria Acorda Pra Vida, nos meus atendimentos com as minhas clientes e nas redes sociais, o que eu venho sempre falando que a gente precisa combater não é o ego em si, porque o ego é necessário. Mas a gente não pode viver só pelo ego, a gente não pode conversar só com o ego, a gente não pode viver no piloto automático como a gente tem vivido. Eu trabalho com as redes sociais, né? Eu tenho muitas clientes queridas, alunas e mentoradas que eu conheci através das redes sociais. Hoje em dia eu só consigo falar para tanta gente de uma forma tão mais simples e fácil por causa das redes sociais. Então eu agradeço demais a tecnologia, eu estar vivendo nessa época, nessa minha época de vida, dentro de uma existência onde eu posso aprender e ensinar de uma forma tão mais rápida. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as redes sociais, o excesso de estímulo, essa vida agitada, essa vida cheia de pressa, essa vida onde a gente prega tanto a falta de paciência, não com essas palavras, né, mas muito pelo contrário, a gente quer tudo muito rápido, muito logo, muito pra ontem, a gente não sabe mais esperar, né? O WhatsApp que nos trouxe a possibilidade de mandar e receber mensagens em questão de segundos, quando há muito tempo atrás a gente levava meses para enviar uma carta, em outros séculos, né? A questão até do telefone mesmo, né? As mudanças. Então hoje é tudo muito rápido, o que é muito bom. Só que ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre, eu falo, pra mim, né? O meu lema de vida a gente tem que viver no caminho do meio, a gente tem que viver uma vida de equilíbrio, uma vida nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Por quê? Porque a gente tá nesse meio termo, a gente é um ser humano, a gente precisa viver as experiências humanas. Eu sempre falo, né? Eu sou uma terapeuta ortomolecular, eu trabalho com a parte da nutrição funcional, Ayurveda, vida saudável, eu falo da alimentação, a importância da alimentação saudável, eu falo de tudo isso, mas eu também falo de que você tem um coração, você tem um lado afetivo, você tem um lado que precisa ser acolhido, e às vezes o seu acolhimento é feito como? Comendo um bolinho de cenoura que te lembra a tua avó, de cenoura com chocolate, aquele bem recheadão de brigadeiro. Às vezes você quer só parar num sábado e tomar uma cerveja gelada num bar com o teu marido para respirar, bater um papo, sair um pouco dali de casa, daquela coisa do dia a dia. E tá errado tomar uma cervejinha, tomar um vinho, comer um bolo? Não, o que tá errado é fazer isso todos os dias, sem controle, no desespero, quando a gente tá inflamada, quando a gente não tá bem. Então a gente precisa viver o caminho do meio, a gente precisa viver todas as experiências da Terra. O problema é que a gente só vive as experiências da Terra, a gente só vive pelo ego, a gente entrou no piloto automático e somos robôs. Nós somos apenas robôs sendo conduzidos apenas pelo nosso ego. E aí quando a gente é conduzida só pelo nosso ego, a gente deixa de lado esse campo de potencialidade pura, que a gente acessa como? Através da nossa consciência, que é una com algo muito maior. Essa consciência, ela não pode ser acessada no piloto automático. Essa consciência não pode ser acessada pelo ego. A gente precisa aprender a conhecer e trabalhar o nosso ego para viver com ele,
conviver com ele e usar do ego pra gente aprender, porque a gente só aprende mesmo quando a gente lida com esses sentimentos deste ego, desse egoísmo, dessa vaidade, dos nossos medos, das nossas sombras, das nossas angústias. Tudo isso faz parte desse ego e a gente só vai aprender passando por isso. A gente não aprende só meditando todos os dias. A gente consegue alcançar esse contato com a nossa consciência, com esse campo de potencialidade pura só meditando. Mas como que a gente integra? Como que a gente traz isso para o nosso caminho do meio com equilíbrio no mundo real de ser humano? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Ontem também eu estava conversando com uma outra pessoa e isso também ficou muito forte em mim, que me fez até querer gravar o vídeo hoje. Que é a questão da diferença entre abundância e prosperidade. Que ela me falou, muito sucesso pra você, eu tenho um espaço, né? Muito sucesso pra você nesse espaço, que você tenha muita abundância, muita prosperidade. E aí eu falei, eu tenho uma tese, né? Que na verdade não é minha, é através do que eu aprendi, dos meus conhecimentos, de que abundância e prosperidade realmente não são a mesma coisa. A abundância é quando a gente consegue ter acesso a esse campo de potencialidade pura. A abundância tá dentro da gente, faz parte de quem a gente é como consciência una. Consciência que está sempre ligada ali num canal muito maior, uma fonte divina, uma fonte que traz um fluxo inesgotável de tudo aquilo que a gente precisa. E quando eu falo isso, não é sobre dinheiro. O dinheiro ele é consequência, ele é um instrumento, uma ferramenta do mundo material, né, que a gente precisa, que a gente usa para viver as experiências do ego, a experiência do ser humano e que precisa. Então assim, eu não vejo nenhum pecado em ganhar dinheiro, em querer ganhar dinheiro, em ter ambição, né? Mas sempre com ponderação, sempre andando no caminho do meio. Mas tudo isso faz parte muito, o dinheiro ele é apenas uma das ferramentas desta abundância. Uma pessoa verdadeiramente abundante é aquela que sabe colocar o ego de lado e fala, peraí, agora não é seu momento. Agora é o momento minha consciência, de acessar esse campo de potencialidade pura, de deixar fluir este canal com o fluxo da fonte divina e infinita e principalmente a abundância é nesta fonte eu acessar e eu receber absolutamente tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, feliz de verdade, aquela felicidade verdadeira, para ter plenitude. Presta atenção, eu acesso tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, para ter essa abundância. E não é só sobre dinheiro, dinheiro entra como consequência. Mas muitas vezes, por que tem muita gente que é rica, que é milionária e tem depressão e se refugia nas drogas e tem diversos distúrbios comportamentais? Por que tem gente que tem tanto dinheiro e não consegue ser feliz, não consegue viver em abundância? Porque não é só sobre dinheiro. A abundância é sobre acesso, é sobre você acessar esse campo de potencialidade pura e realizar e manifestar de acordo com as suas necessidades. Acontece que quando a gente é abundante, a gente sabe que certas coisas são tão superficiais e são tão do nosso ego que elas começam a ser desnecessárias. Talvez aquele carro maravilhoso que você sempre sonhou e se frustra todos os dias porque não consegue, talvez ele não faça parte do desejo da sua consciência divina ligada ali nessa fonte. Talvez esse desejo só faça parte do seu ego. Tá errado? Não. Talvez você precise passar pela experiência de ter o carro do ano, o melhor carro, ou fazer a melhor viagem da sua vida, que isso na verdade é uma experiência, né? Que é incrível. Você ter a melhor casa, você ter a bolsa mais cara, você ter aquela posição dentro da empresa que você precisa. Tudo isso, nada disso está errado, porque é necessário você passar por essas experiências para o seu ego aprender alguma coisa, se isso para você for importante. Só que se realmente você deixa o ego de lado e acessa esse campo de abundância, muitas vezes você começa a descobrir que as coisas materiais nem sempre são aquelas que realmente vão te satisfazer e te preencher e te trazer esta felicidade, esta plenitude, esta vitalidade. E aí a gente fala da prosperidade. Qual que é a diferença, né, dessa abundância e dessa prosperidade? A abundância é isso, é esse acesso que a gente tem, esse acesso à fonte divina. Então a gente sempre tem tudo aquilo que a gente precisa e a gente consegue materializar tudo aquilo que a gente vê que realmente faz sentido para nossa existência. E
E as coisas fluem fácil, as coisas aparecem. Eu preciso ensinar alguma coisa num grupo de 20 pessoas, porque aquilo vai me fazer sentido. E eu preciso, claro, ter um retorno financeiro disso, porque nós estamos dentro de um corpo, de uma experiência. As coisas vão acontecer, o universo vai favorecer encontros, conexões, o universo vai favorecer este ambiente para que você esteja lá. Se não for para você também, não vai acontecer. E aí o seu ego, em vez de ficar dando murro ali, bravo, porque nada para você dá certo, você vai entender de que simplesmente não era para você. Então, nesse estado de abundância, você realiza absolutamente tudo o que você quer e precisa em estado de êxtase, plenitude, alegria, felicidade real, dentro de um campo divino. E a prosperidade é a consequência disso. A prosperidade é quando a gente externaliza essa abundância. É quando a gente consegue trazer isso para o mundo exterior. É quando a gente traz isso para o nosso lar. É quando a gente traz isso para nossa família, para os nossos amigos, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso lado profissional, para as pessoas. É quando a gente transborda. Prosperidade é a extensão da nossa abundância interna e isso também vai vindo neste retorno, tanto financeiro, quando a gente precisa, quanto de tudo aquilo que a gente acha que é importante. Eu, por exemplo, me sinto muito próspera e muito abundante, muito, 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 quando eu chego da feira. Eu chego da feira com aquele monte de legumes, de verdura, de frutas. Eu observo aquilo e eu falo, gente, como Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele dá pra gente tantos sabores, tantas cores, tantas texturas, pra gente fazer de diversas formas, com diversas temperaturas. E aquilo é uma coisa tão linda, porque ela é aquilo daquele jeito e a gente come, aquilo é nosso combustível e aquilo se transforma em energia, aquilo se transforma em quem a gente é. Então, eu começo a viajar de uma tal forma que, pra mim, hoje, chegar da feira com as sacolas cheias de frutas e verduras é o ápice da abundância. Eu não preciso de muito mais do que isso. E isso me traz a verdadeira felicidade, porque eu acesso uma fonte divina e eu vou longe quando eu vejo coisas tão simples. E a prosperidade é isso. Aí eu faço o quê? Uma mesa farta para minha família, com diversos tipos de pratos diferentes. Eu tô dando um exemplo daquilo que para mim é importante, daquilo que para mim preenche, de acordo com o meu nível de conhecimento, a minha bagagem, o meu relativo, o meu absoluto, de acordo com o que eu acredito. Para mim é isso. Então é a minha abundância se transformando em prosperidade e hoje em dia essa minha prosperidade eu levo para vocês, fazendo, né, ensinando, e as redes sociais me ajudam muito nisso, ensinando, dando receitas ayurvédicas, fazendo as aulas, né, ensinando o que é a Ayurveda, e por aí vai. Então, mas por quê? Porque eu me propus e cumpri de sair do piloto automático e de enxergar as coisas com o encantamento de que quem vive nesse piloto automático, de que quem vive pelo ego, não consegue. Eu me propus, eu consegui. Então, resumindo, se hoje eu falasse, se hoje falasse o seu último dia de vida, desta vida, se eu estaria satisfeita? Sim, eu estaria satisfeita porque realmente eu consegui sair do piloto automático e eu consegui acessar coisas. Acessar não é nem coisas, né? Acessar um universo, uma fonte de potencialidade pura, que eu sei que existe algo muito maior, de que existe muito mais e de que eu não tô vivendo como um robô. E de que eu fiz o que eu podia para ser a melhor versão de que eu pudesse todos os dias. Então, sim, eu estaria satisfeita. Não, eu não estaria satisfeita porque eu tenho muitos planos ainda, né? Mas se eu soubesse que sim, era minha hora, por causa de uma proposição minha, que eu acredito nisso também, eu acho que eu realizei o que eu precisava até, né, o que a minha consciência alcançou. Então é isso, eu queria passar isso pra vocês, assim, né, pensem sobre isso primeiro, né, com qual régua vocês andam medindo o sucesso e a vida de vocês e a felicidade de vocês. Eu falo muito, muito, muito disso. Vocês vão me ouvir falar muito, muito disso. Depois, até onde vocês deixam o piloto automático conduzir a vida de vocês? Até quando for tarde demais? Até quando você estiver no seu último suspiro e fala, putz, eu deixei de fazer tanta coisa, eu deixei de acessar e de conhecer e de aprender e de ver tanta coisa. E quantas vidas e quantos processos e quantas vezes eu vou ter que combater e lutar com o meu ego para aprender e para enxergar, porque a gente vai precisar acessar essa fonte divina mais cedo ou mais tarde, porque é natural, é da nossa natureza estar uno com essa fonte. E aqui não é só, não é religião, tá, gente? É espiritualidade mesmo no sentido de acesso, de você realmente ser quem você veio para ser, né? E de você acessar esse campo de potência que vai te fazer, chegar onde você precisa chegar. Então, pensem sobre isso, né? Se no último dia da vida de vocês, se vocês vão estar satisfeitos de que vocês pelo menos
acessaram um pouquinho da melhor versão de vocês todos os dias, se vocês se esforçarem para isso. E aí os passos são esses, né? É a gente sair do piloto automático e pô, o que eu enxergo, o que eu vivo é uma projeção, é uma sombra, é um trisco de uma realidade que eu nem sei que existe. Eu vou me inspirar em pessoas à frente e eu vou puxar quem está atrás de mim. Estudem o mito das cavernas de Platão. Eu quero, né, sair disso, eu quero sair desse piloto automático. Eu tenho coragem, eu quero ter coragem para acessar todas as facetas do meu ego e trabalhar e entender e não lutar contra, mas de certo ponto até fazer uma certa amizade com cada uma das facetas do seu ego, porque são elas que vão te ensinar, mas aprender que elas precisam todos os dias ficar um pouquinho de lado para você acessar quem você é de verdade. E isso se faz através do autoconhecimento, de um despertar, de trazer uma nova clareza para a vida de vocês. E aí quando vocês trazem essa clareza, esse despertar, vocês começam, porque aí tem gente que acha que é o fim, né? Ah, beleza, tô trabalhando, tô meditando, tô praticando autoconhecimento, tô descobrindo várias coisas, isso tá me fazendo bem, porque, gente, além de tudo, isso se reverbera no nosso físico, porque é o meu trabalho, né? Esse trabalho integrativo, de trazer vocês da saúde física até a maior potência da espiritualidade. E aí vocês vão vendo que a saúde do corpo de vocês, um reequilíbrio, um fluxo, muda tudo na saúde de vocês, porque isso é quântico, isso é epigenética pura, gente. Isso aí tem ciência aplicada também, né? No meu método do Acorda Pra Vida tem toda uma ciência estudada, uma ciência aplicada junto com uma filosofia e junto com a espiritualidade. Então, quando você se permite sair da zona de conforto, sair do piloto automático e entrar em contato consigo mesma, praticar autoconhecimento, enxergar uma nova luz, despertar e acessar isso que eu tô falando, você está trabalhando do seu campo mais potente possível até o seu campo físico. E aí entra absolutamente tudo. E ao mesmo tempo, você também precisa sair do piloto automático enquanto você está trabalhando, às vezes, a sua consciência divina para acessar essa abundância, para acessar essa prosperidade. Você precisa trabalhar o seu corpo, porque quem vive inflamada, quem vive com infecções de repetição, quem vive com parasita no intestino, quem vive estufada, quem vive fugindo e bebendo cerveja todos os dias, ou bebendo vinho, ou fumando, ou comendo igual umas doidas, ou trabalhando, não porque quer ganhar muito dinheiro, porque essa é a desculpa do ego, mas porque quer fugir de si mesma. Tudo isso vai atrapalhar esse contato. Então, são coisas feitas juntas, né? São caminhos paralelos que precisam ser seguidos numa linha linear. Esse é o meu método do Acorda Pra Vida. É você trabalhar o seu corpo para ele estar o mais saudável possível, o mais potente possível, o mais capaz possível de te trazer cada vez mais potência também. Porque se você acessa um campo com uma energia 220, digamos assim, né? Pensa numa tomadinha lá, você acessa um campo de 220, mas o seu corpo só aguenta a potência 110, o que vai acontecer? Você vai fritar. Você precisa melhorar o seu corpo cada vez mais para você ter capacidade de acessar essa tomadinha 220, onde você vai receber mais o quê? Mais potência, mais energia, mais acesso a essa abundância, a essa prosperidade, a essa vida plena. Então você precisa ter um corpo capaz também. Por isso que a gente cuida desde o seu cocô, o processo de desparasitação, até o processo de autoconhecimento nível hard, que não tem como ficar falando aqui. Mas é ali que vocês vão chegar. Então é isso, eu queria falar mais um pouquinho, fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo longo assim aqui pro canal. Por favor, se vocês gostaram, curtam, se inscrevam. Vou tentar estar mais presente aqui. E para quem quiser conhecer também, né, tudo isso que eu tô falando desse meu método, é uma mentoria. Eu falo mentoria, mas na verdade ela é um plano de vida meu, sabe? O Acorda Pra Vida é um método que eu estou criando, não é criado, porque é um processo. Eu não vou mentir para falar para vocês e falarem como todo mundo de marketing faz e que seria o certo, né? Olha, em 7 dias você vai ter uma transformação, que a sua vida vai virar a chave e você não vai nem se reconhecer e viva a sua melhor versão. Não é isso. O Acorda Pra Vida, ele é um processo conduzido por mim, uma jornada de 1 ano, aonde a gente vai passar por etapas ali, né, de condução, que eu vou conduzindo vocês, né,
Como que a gente vai sair desse piloto automático? Como que a gente vai entrar em contato com esse ego sem esse sofrimento todo, de uma forma segura, de uma forma responsável? Eu tenho todo um treinamento comportamental, eu tenho todo um fundamento para isso, né? Então a gente vai passar por tudo isso. Como que a gente vai cuidar desse corpo para ele ganhando essa capacidade da voltagem 220? Em quais pontos a gente vai despertando esse seu olhar para sair das sombras, né, das projeções e enxergar que existe algo maior? Então é um processo, é uma transformação, mas isso depende muito mais de você do que de mim, depende do quanto você se permite, do quanto você se entrega, do quanto você realmente tem coragem, né, de fazer, de caminhar o caminho. Tem um módulo lá que chama Você é o Caminho, né? Então, quanto você tem coragem de acessar o seu próprio caminho, e eu tô nessa condução, mas é um processo de informação. Por quê? Porque primeiro é um método novo, que eu estou criando agora, depois de várias outras mentorias e métodos que eu já fiz. Eu tenho diversos produtos, desde libido até detox, enfim, eu tenho diversos produtos, mas esse método ele vai ser construído. Eu falo que é um jardim, né, que eu quero criar um jardim com diversas despertas junto comigo, mas é um processo que vai ser sendo construído junto com quem estiver comigo, junto com vocês, porque eu vou sentindo as necessidades, eu vou sentindo aonde cada uma de vocês precisa estar mais ali naquele momento, se é trabalhando o ego, se é trabalhando a consciência, se é trabalhando o corpo. Então ele vai ser um método que vai sendo construído, ele vai ter a parte híbrida, né, de presencial, de online, de atendimento individual, de estarmos em grupo, porque eu acho que as mulheres em grupo reforçam um poder feminino que é sagrado. Enfim, eu vou colocar a página de vendas na descrição do Acorda Pra Vida para vocês conhecerem um pouquinho mais o meu Instagram, quem quiser também conhecer. Estamos por aqui também falando sobre energia, física, espiritualidade, saúde integrativa e tudo mais. Muito prazer, meu nome é Débora Rodrigues, eu sou terapeuta integrativa e eu tô te convidando agora a acordar pra vida. Vem ser uma desperta minha.